Olá, alunos, tudo bem? Na última aula, nós falamos sobre a introdução e comentamos algumas maneiras de começar o texto dissertativo argumentativo, certo? Então, antes de passarmos ao desenvolvimento, eu resolvi comentar algumas introduções com vocês. 3 delas são baseadas em filmes e uma baseada em um assunto atual. Filme O Pequeno Príncipe tem disponível na Netflix e é lindo. Tema: a preocupação excessiva com o dinheiro é benéfica? Então vamos lá. É indiscutível que muitos indivíduos se preocupam de maneira excessiva com o capital. É possível verificar no filme O Pequeno Príncipe que a mãe da protagonista provoca uma adultização precoce da filha, o que desperta o questionamento acerca dos seus riscos à sociedade, uma vez que os comportamentos aprendidos na infância serão reproduzidos na vida adulta. Dessa forma, sabe-se que essa preocupação pode ter consequências negativas, tais como não aproveitamento do início da vida e frustração. Então, olha só, como essa introdução foi iniciada? Através de uma declaração geral, né? É indiscutível que muitos indivíduos se preocupam de maneira excessiva com o capital. E aqui a gente já apresenta uma palavra bastante importante no tema. A gente apresenta o tema, né? Preocupação excessiva com o dinheiro. Então, muitas pessoas apresentam uma preocupação excessiva com o capital. E aí, no segundo período, a gente tem uma alusão a um filme, né? A uma obra cinematográfica. É possível verificar no filme O Pequeno Príncipe que a mãe da protagonista provoca uma adultização. Ou seja, eu não sei se vocês já viram, mas a mãe da personagem faz um quadro de horários para ela e a filha tem horário para tudo, tem horário para todas as matérias e quando a mãe chega do trabalho todos os dias ela verifica o que a filha fez. E ela promove na filha uma preocupação bastante excessiva com a vida adulta, com os compromissos. E a menina passa o dia sozinha. Enfim, mas a menina também foge um pouco disso. Ela vai, na verdade, buscar maneiras de aproveitar a infância dela. Então, vamos lá. E o nosso último período, dessa forma, sabe-se que essa preocupação... Então, olha só, gente, vamos lá. Então, vejamos. Dessa forma, sabe-se que essa preocupação pode ter consequências negativas, tais como não aproveitamento do início da vida e frustração. Então, falei com vocês que existem maneiras de fazer a introdução, certo? Mas que o que a gente precisa ter na nossa introdução é a apresentação do tema e a nossa tese. A gente pode ter uma antecipação argumentativa, a gente pode não ter. A antecipação argumentativa é um spoiler, né? Você antecipa o que você vai defender, mas você não defende, você só antecipa. Então, aqui no nosso último período, a gente tem. Dessa forma, sabe-se que essa preocupação pode ter consequências negativas. Opa, então o que eu estou defendendo? A preocupação pode ter consequências negativas. Toda essa preocupação com o dinheiro, toda essa preocupação com a maneira como você gasta o seu tempo, certo? Então, aqui eu tenho a minha tese, tais como não aproveitamento do início da vida, ou seja, não aproveitamento do início da vida que está se referindo à palavra infância, que não tem muitos sinônimos. Não aproveitamento do início da vida e frustração. Então, no terceiro período, a gente tem a tese e, ao mesmo tempo, a gente tem a antecipação argumentativa. Isso é plenamente possível. Nós podemos fazer separadamente, tá? Fica até um pouco mais fácil, porque você pensa, estou apresentando o tema, agora é a minha tese, agora é a minha antecipação argumentativa, tá? Mas você também pode colocar as duas coisas em um único período, porque no primeiro período aqui temos a apresentação do tema, no segundo período temos uma alusão a um filme e no terceiro período, tese mais antecipação argumentativa. Agora vamos lá, outro tema, uso excessivo do dispositivo móvel. É fato que os indivíduos apresentam uma dependência cada vez maior dos dispositivos móveis, certo? Apresentação, como que a gente começou essa introdução? Através de uma generalização, através de uma afirmação, né? O filme intitulado Modo Avião, não sei se vocês já viram, retrata a história de uma blogueira, também está disponível no Netflix. Retrata a história de uma blogueira que era dependente das redes sociais e que já tinha se envolvido em acidentes de trânsito por não conseguir se desconectar do celular. Como punição, é obrigada pelos pais a passar um tempo na casa do avô, em um sítio onde consegue se conectar consigo. Fora das telas, a sociedade também apresenta problemas por causa do uso do celular em demasia, ou seja,
excessivamente, né, em demasia. Essas problemáticas aparecem ligadas à ansiedade e também à falta de concentração. Então vamos lá. No primeiro período apresentamos então o nosso assunto. No segundo período falamos sobre o filme Modo Avião, certo? Fizemos uma referência a essa obra cinematográfica. O terceiro período ainda fala sobre é obrigada pelos pais a passar um tempo na casa da avó, em um sítio onde consegue se conectar consigo. Beleza. Depois, fora das telas, a sociedade também apresenta problemas por causa do uso do celular em demasia. Aqui é a nossa tese, o que a gente está defendendo? Assim como a menina, né? Então, olha só, esse fora das telas, ou seja, eu usei o filme e agora eu estou fazendo, só com essas 3 palavrinhas, fora das telas, eu estou dialogando, eu estou trazendo a minha citação, né, do filme para o meu tema, né? Fora das telas, a sociedade também apresenta problemas, assim como a menina do filme, por causa do uso do celular em demasia. Fiz uma antecipação argumentativa depois. Essas problemáticas aparecem ligadas à ansiedade e também à falta de concentração. Então, isso significa que eu vou fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, porque eu dei 2 argumentos, certo? E vou falar sobre como o celular, como o uso do celular em demasia provoca ou fortifica, né, dá mais ênfase a ansiedade e também como ela tira a nossa concentração, né, gente? Isso é muito real. Então vamos lá. Vamos falar agora sobre um outro filme, e eu acho que eu vou colocar no slide anterior que tem spoiler para esse filme, gente, porque é maravilhoso. Um dos melhores que eu já vi na vida. Está na Netflix. Então vamos lá. Empatia significa colocar-se no lugar do outro, consequentemente ser menos egocêntrico. Entretanto, tal ato não tem sido um comportamento recorrente na sociedade. Não obstante, a obra turca cinematográfica Milagre na Cela 7 se encerra com um ato máximo de empatia, quando um detento dá a vida pelo personagem principal baseado apenas em um ato, empatia. Verifica-se que, borrando as fronteiras da ficção, ainda existem atos de empatia na sociedade. Dessa maneira, pode-se afirmar que, em tempos de crise ou momentos sombrios, o indivíduo se coloca mais no lugar do outro, seja doando alimentos, seja doando o seu tempo. Então, aqui, começamos a introdução através de uma definição, através da definição de empatia. No nosso segundo período, falamos sobre entretanto, tal ato, ou seja, empatia, não tem sido um comportamento recorrente na sociedade. Não obstante, a obra turca cinematográfica Milagre na Cela 7 se encerra com um ato máximo de empatia quando um detento dá a vida pelo personagem principal baseado apenas em outro ato, a empatia. Então aqui a gente fez uma referência a um filme. Depois, verifica-se que borrando as fronteiras da ficção, ainda existem atos de empatia na sociedade. Dessa maneira, pode-se afirmar que em tempos de crise ou momentos sombrios, um indivíduo se coloca mais no lugar do outro, seja doando alimentos, seja doando o seu tempo. Então, olha só, percebam que eu falei ali no período que começa com verifica-se, que ainda existem atos de empatia na sociedade. Beleza, então ainda existem atos de empatia na sociedade. Né? Essa é a tese. E quando eu começo outro período, pode-se afirmar que em tempos de crise ou momentos sombrios, o indivíduo se coloca mais no lugar do outro. Então, aqui a gente também tem uma reafirmação da tese. Por quê? Eu disse que tem ato de empatia ainda na sociedade. E aqui eu dei uma informação mais específica. Eu falei que ela acontece mais em tempos de crise ou momentos sombrios, tá? Então, aqui nesse último período, a gente também tem uma tese com antecipação argumentativa, mas o período anterior não deixa de ser uma tese. É como se verifica se ele fosse uma questão mais geral e depois eu reafirmo o que eu disse, só que dizendo quando que ela acontece de uma maneira mais significativa, que é o momento que a gente vive, né, gente? Então vamos lá. O indivíduo se coloca mais no lugar do outro, seja doando alimento, seja doando o seu tempo. Então eu fiz uma antecipação argumentativa, isso significa que no primeiro parágrafo de desenvolvimento eu vou falar sobre pessoas que dão alimentos. E você pode e você deve, por exemplo, professora, eu quero continuar essa redação. Você pode, e me mostrar depois quando as aulas voltarem, você pode falar sobre como esse momento de pandemia, faz com que as pessoas pensem mais no outro. Tem muitas pessoas que estão doando alimentos, porque infelizmente existem indivíduos que estão passando por dificuldades muito grandes, né, gente? Enfim, o momento é complicado. Então, e você também pode falar sobre pessoas que doam o seu tempo, pessoas que ligam, pessoas que vão dar atenção, ainda que não tenham recursos, ainda que não estejam doando dinheiro, que não estejam doando alimentos, mas que estão doando o tempo que elas têm.
tá? Então é isso, gente, eu quis. E outra coisa, queria pedir que, por favor, por favor, por favor, curtam o vídeo, comentem. Eu vou avisar no slide anterior que tem um spoiler aqui, pra que vocês não fiquem com raiva. E porque, gente, esse filme é maravilhoso, a gente tem que assistir sem saber nada. E outra coisa, por favor, me digam se vocês já assistiram a esses filmes. Me digam também se vocês... O que vocês poderiam... Ah, professora, eu já assisti tal filme, poderia falar isso e aquilo, tal, tal. Ah, eu poderia pensar nesse argumento. Interagem comigo, alunos. Tá bom? Bons estudos. Beijos. Cuidem-se.